que é a reação das pessoas quando encontram uma mulher dirigindo Uber? Normalmente, quando são mulheres, elas ficam mais tranquilas, Imagino. né? Sempre. Esses dias mesmo eu tive uma situação inusitada, uma menina entrou, uma jovem, acho que tinha 18 anos, talvez. Aí ela entrou e botou o cinto. Aí ela virou pra mim e falou assim: Cara, só uso cinto com mulher. Aí eu juro que eu pensei que foi uma frase machista. Tipo assim, mulher não dirige bem, qualquer coisa do tipo. Aí eu já fiquei bolada, falei assim: por que você só usa cinto com mulher? Já assim, meio na defensiva, ela. Não, porque eu me sinto segurança. Eu sei que eu não vou precisar pensar em pular do carro, alguma atitude. Aí eu, entendi, por segurança. Aí eu até brinquei com ela. Falei, pô, achei que você tava falando isso porque mulher dirige mal, né? Todo mundo acha isso. Aí ela, não, não. Aí foi uma corrida do Rio até São Gonçalo. E foi tranquilo, a gente veio conversando. Mas normalmente mulher, como eu falei, né? Ficam mais tranquilas. Eu também, né? Quando entra mulher. Graças a Deus, eu tenho 8 anos de aplicativo. Só fui assaltada uma vez, em São Gonçalo, na época da pandemia. Foi uma situação, assim, aleatória. Vieram 2 meninos de uma moto e levaram o celular. Não levaram dinheiro, carro não, só o celular, graças a Deus. Mas nunca sofri assédio. Assim, as pessoas perguntam muito, né? Você já foi assediada? Aconteceu alguma coisa? Às vezes você sente um cara puxando assunto. Se você der muito assunto, você sabe que pode rolar uma cantada e tal. Mas normalmente quando eu vejo que a conversa tá desviando, assim, do respeito, alguma coisa desse tipo, eu já fico mais séria, não converso tanto mais. Mas graças a Deus é muito tranquilo. Rodo tudo, Rio. Tinha medo de ir pro Rio, porque eu falo muito isso para as pessoas. As pessoas costumam falar muito mal do Rio de Janeiro e do nosso Brasilzão, mas aqui falam muito por causa da segurança. Que é onde você vai andar, você vai tomar um tiro de bala perdida, você vai sofrer um arrastão. Já sofri alguns arrastões ali na BR, que 101 nosso. Graças a Deus não chegou o bandido chegar perto, né? Mas a gente sabe que tá rolando, fica nervoso, já tive que voltar em contramão. Mas, graças a Deus, muito tranquilo, não tenho o que reclamar. Se a Uber assistir isso aqui, só fazer uma reclamação, aumentar a nossa tarifa do motorista, tá muito baixa. Custo de combustível tá muito caro. Manutenção também do carro não é barata, IPVA. Mas fora isso, é muito tranquilo. Eu gosto bastante. E como é que você vê essa atividade, que é uma nova atividade entre tantas que surgiram Aham. dos anos 2000 para cá, né? Que é a questão do transporte aplicativo. Eu penso, inclusive, que o modal de ônibus, Uhum. a gente vai precisar rever o transporte público de maneira geral. Sim, Eu já sim. defendo isso aqui há algum tempo. Tem algumas pessoas que acham que eu sou maluco, né? Mas assim, olhando para Rio Bonito, que é a cidade que eu conheço mais, né? Nós Uhum. temos uma regulação do transporte público que é dos anos 70. Nossa. Numa época que, quando foi criada a empresa de transporte público, nós não tínhamos transporte gratuito de estudantes, de idosos, né? Todo mundo pagava passagem. Sim, sim. Alguns bairros que existiam muito populosos, hoje não existe mais. Nossa. E outros espaços que eram puro matagal, hoje tem um bairro enorme com Ocupado. mais de 300 famílias morando lá. Olha Aham. como muda a configuração do município, Sim. né, em questões geográficas, etc. E tudo isso impacta nesse edital que regulamenta o transporte público, né, lá em 1970, né, É. nos anos 70, ou seja, passaram-se 50 anos, muita coisa mudou. E aí as Muito. pessoas ficam assim, reclamando do transporte público, né? E aí vem os carros de praça, os táxis, né? Aparece agora O os aplicativo. 99s, os Ubers. A moçada que faz um piratinha também, né? Tem tudo isso. É. E acaba impactando, né? E não quero entrar no mérito se está legal ou não está, mas acaba Sim. impactando nesse transporte público, né? Sim. Então, assim, eu acho que nós precisaríamos rever toda a lógica Sim. de organização, de sistematização do transporte. Eu acho muito mais confortável chamar um transporte que vai me pegar na porta da minha casa, É. né? E Sim. vai me entregar na porta do Da meu onde você tá destino. indo. E depois, na hora de voltar, a mesma coisa. Do que tu ficar igual um corno no ponto do ônibus esperando 1 hora, 40 minutos, às vezes indo para uma festa de terno, de vestido, salto alto, e tá você em pé ali no vento, na chuva, no sol, Uhum. exposto a um assalto, alguma coisa assim, né? Sim. Então, essa é uma leitura que eu faço da questão do transporte público de maneira geral. Mas como você é uma operadora desse novo formato, né? Como é que Sim, você vê o sim. transporte público de maneira geral e essa atividade em si do aplicativo? Qual a sua leitura que você faz disso?
Sobre o aplicativo, eu achei muito interessante, tanto para quem é motorista, né, de fazer uma renda ou extra ou principal, né? A gente não fica mais tanto refém de, às vezes, ganhar um salário pequeno numa empresa, trabalhar por Sim. muitas horas, enfim. E para o cliente eu achei ótimo, né? E as pessoas também concordam, por quê? Porque o taxista ele tinha mania de, às vezes, cobrar um preço, né? Também. Dependendo do horário. Cobrar para abrir mala, que eu acho isso um absurdo. Eu falo isso para os passageiros, gente. Quando você chama a corrida, você está contratando o carro, então a mala vai junto, né? Você não vai tirar a mala do carro. Eu tenho até colegas que falam, eu não gosto de abrir mala, não gosto de pegar em mercado. Eu falo, gente, eu não ligo pra isso, não. Olha, não me estressando e me dando meu dinheirinho ali, eu não ligo, não. Assim, né, tendo respeito, claro, porque tem pessoas que às vezes também querem fazer um frete no carro, né? Tem pessoas, então até dar uma dica para quem usa o aplicativo. Outra coisa também importantíssima, Flávio. Você falou de pegar na porta. Quem mora em apartamento chama o carro e tá lá em cima, esperando. Aí a gente chega, a pessoa fala assim: vou pegar o elevador, tô descendo ainda. Se vocês soubessem como a gente tem um ranço disso. Porque, principalmente por causa de segurança pública, você não pode ficar mais parado esperando. Ali você dá um E mole, o por cara chega e vezes, te assalta. nós estamos falando de um local num Não tão trânsito. agradável, Não, eu né? digo assim, num trânsito que você não pode Não parar. pode. Tem E aí rua que você não dá pra parou meio encostar. que numa fila dupla, né? Aí vem um guarda te Aí multa. vai ficar 5 minutos esperando Não dá, o não dá. bonito descer, né? É. Fica A ruim, né? pessoa fala assim: tô escovando o dente ainda. Pô, chama o carro quando você estiver lá embaixo, né? E É. tal. Mas eu acho muito interessante, né, o aplicativo. E sobre o que você falou, cara, a gente precisa realmente dar uma reformulada. Eu acho que em todos os municípios, né? Sim. A gente precisa dar uma mudada. E os ônibus também, em contrapartida, eles reclamam muito, às vezes não tem passageiro. Por exemplo, Taboré tem muito problema de transporte público, sabe? E as pessoas, agora mesmo, hoje é segunda, eu acho que semana, não sei se sexta ou sábado, teve uma manifestação lá, o pessoal de Visconde, que estão agora com a Rio Ita, né? Que foi, a Mauá comprou, né? Ela quer tirar o ônibus lá de dentro, o Rio Ita que vai lá dentro. Aí ia ficar só a Maravilha. E a galera que trabalha em Niterói, no Rio, como é que vai fazer? Vai ter que fazer baldeação, né? E aí aumenta o custo de passagem. E o que o empregador faz? Demite. Então, até em questão da pessoa ter um emprego, né, conseguir trabalhar fora de Itaboraí, por exemplo, ela precisa do transporte. E o empresário, claro, ele está certo, ele tem que focar no lucro dele, só que ele também tem que pensar nas pessoas que não têm como pagar seu Uber, não tem um carro e precisa do transporte público. Então, ele também tem que pensar na população como um todo, né? Lá onde eu te falei, Cabo Sul, a Rio Ita, ela fez o seguinte, agora ela faz ela pega a galera de Curuzu até Cabo Sul, e de Cabo Sul em diante o pessoal paga passagem, né? Eles fazem essa baldeação gratuita até Cabo Sul. E de Cabo Sul até lá, o pessoal, vou pro Rio, vou para Niterói, pega o seu ônibus para Alcântara. Tem uns que não gostam, porque você tem que pegar um ônibus, descer e pegar outro. E quando vem também, tá cansado do trabalho, tem que vir, descer e pegar outro. Só que para quem mora de Curuzu a Cabo Sul, anda de graça. Aí quer ir um pouquinho lá numa mercearia em Cabo Sul, ele vai, volta e não paga nada. Então, assim, para uns é bom, para outros não é, né? Ajudou até meio que o comércio também, de repente, ali, Claro, né? com certeza, Cara, porque eu acho que a passagem deve estar uns 4,70, não tenho certeza. Então a pessoa economiza R$ 10, que já compra um já compra um leite, leite, um um pão, pão, né? isso aí. Mas eu creio, e essa questão intermunicipal, eu acho que hoje uma solução para na BR-101, por exemplo, que tem muito engarrafamento, o metrô, né? Que a gente aguarda essa linha 3 para vir do Rio, né, até Itaborei, que eles falam.